Olá, doutor Antônio Eugênio, bem-vindo ao Judiciário em Revista. É um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio. Doutor Antônio, como se deu a iniciativa de promover o ciclo de palestras sobre prevenção ao abuso sexual infanto-juvenil? Qual a principal finalidade dessa iniciativa? Nós, através de uma grande demanda que existíamos dentro da Vara da Infância e Juventude, principalmente em articulação com a rede, sentimos a necessidade de darmos uma abordagem, principalmente com relação ao uso abusivo do celular. As demandas que nos chegavam tanto pelos conselheiros tutelares e principalmente com várias queixas por os diretores de escola e também por a própria convivência que nós tínhamos, como estava sendo utilizado o celular, principalmente no ambiente escolar. A Vara da Infância, sentindo essa necessidade, nós resolvemos primeiro atuar diretamente com o polo maior, que era justamente as escolas. Vimos que dentro do âmbito estadual, tem a Lei 8949 de 2009, que veda aqui no estado da Paraíba o uso do celular dentro das escolas públicas. É uma lei que infelizmente ainda não é muito divulgada, mas que ela tem um significado social bastante importante dentro da nossa realidade. Uma lei de 2009, mas que ela tem reflexo principalmente hoje. Então, as escolas particulares, elas vinham com uma demanda bastante acentuada, principalmente relatando ao membro do Ministério Público, e nós resolvemos ir a essas escolas. As escolas elas seguem também um padrão de proibir o celular também dentro da sala de aula, e algumas escolas tinham um plus, podemos dizer assim, de vedar inclusive do estudante levar o celular para a sala de aula. Nós da infância, nós demos um apoio e fomos conversar principalmente com os adolescentes, com as crianças e adolescentes, o mau uso que se faz hoje do celular. O celular realmente é um instrumento maravilhoso. Falar é apenas um dos mecanismos. Hoje nós temos um banco, podemos pagar conta, nós podemos fazer várias atividades interativas. Mas para as crianças e adolescentes, tem sido um mecanismo, inclusive, de vulnerabilidade de sua segurança, pois o uso abusivo de troca de imagens, pessoas que estão, e o uso também indiscriminado, sem nenhum critério das redes sociais, tem levado as crianças e adolescentes a serem vítimas, inclusive, de alguns pedófilos e de algumas pessoas que têm perfis falsos na internet, eles serem vítimas dessas pessoas. Então, nós fomos de uma forma mais didática, mais inclusive racional, já que nós na Vara da Infância temos vários processos, principalmente do uso indevido da imagem de adolescentes, principalmente adolescentes sendo filmados, fotografados em cenas de conteúdo sexual, e essas imagens circulando em grupos, circulando entre os celulares, e isso causando inclusive várias perturbações para os pais e para as famílias, que inclusive nós temos casos de adolescentes que após imagens suas foram divulgadas nos grupos de WhatsApp e principalmente na internet, vieram até o suicídio. Doutor Antônio, quais os alertas e orientações para crianças e adolescentes que estão vivendo a realidade do abuso sexual através das redes sociais? Eu sempre digo nas palestras que o namoro acaba, a amizade também acaba, familiar fica com raiva, e é preciso dizer à criança, é preciso dizer ao adolescente que eles não compartilhem imagens suas, não se deixem fotografar em outro tipo de situação, e também não repassem para pessoas principalmente estranhas a seu círculo familiar, a seu círculo de amizade, informações suas e de sua família, pois nós temos casos que as pessoas, sabendo da vulnerabilidade da criança e do adolescente, obteve informações daquele adolescente com relação a seus horários, com relação à sua casa, com relação inclusive à sua rotina, e a pessoa, sabedora dessas informações, adentrou na casa da criança e do adolescente e, infelizmente, houve estupro e roubo dentro da sua própria casa, e aquele adolescente ficou perturbado com o sentimento de culpa, sabendo ele que de forma inadvertida
ele que trouxe o abusador e o bandido para dentro de casa. Como geralmente funcionam justamente essas estratégias que o senhor acabou de citar dos abusadores nas redes de pedofilia via internet, doutor Antônio? Nelly, nós hoje temos informações que existe uma internet oculta, que inclusive agrupa imagens e fotos de adolescentes. Principalmente ela é frequentada pelo submundo negro da internet, onde abusadores e pedófilos, eles compartilham materiais de crianças e adolescentes e que, na verdade, esse material ele é difundido entre essas pessoas. Eles utilizam através de perfis falsos, eles chegam até esses adolescentes e, através do processo de convencimento, eles conseguem se aproximar dessas pessoas. E essas pessoas, muitas vezes por trás de perfis falsos, têm atraído essas crianças tanto para o abuso, e como nós também temos pessoas que têm, na rede inclusive, levando esses adolescentes ao suicídio e a essa uma prática hoje corriqueira de se cortar. Então, na verdade, doutor Antônio, pelo que o senhor falou, depressão e suicídio durante ou após a realidade do abuso sexual, ela é uma realidade realmente? Os grandes casos de adolescentes com depressão, adolescentes com ansiedade e adolescentes, inclusive, com síndromes de pânico. Então, temos alertado ao adolescente que por trás de um perfil, por trás de uma pessoa que se diz amiga, pode estar um bandido, um pedófilo, um abusador que traz consequências negativas para seu desenvolvimento físico e psíquico. O adolescente ele tem que ser orientado na escola, em casa e no seu convívio, nos seus grupos sociais, seja esporte, seja o lazer, para que realmente essa questão do celular ela fosse realmente mais bem trabalhada. Nesse segundo momento nós vamos conversar com os pais, para que esteja pelo menos um controle, para que o pai possa orientar também os alunos, porque se o pai não orientar, a internet vai orientar de forma errônea. E que fique bem claro, né, doutor Antônio, para quem está nos assistindo, que na verdade não é que o celular em si seja totalmente prejudicial ao ser humano, né? Ele realmente também traz na sua tecnologia algo de positivo, de saudável, porém tem que ter aí um equilíbrio nessa forma de ser utilizado, concorda? É um instrumento importante, bom, tem os seus benefícios, mas nós estamos vendo que os malefícios têm sido progressivamente temos entrado nessa cultura de massificação do uso, tem realmente trazido mais problemas do que solução. Doutor Antônio, para finalizar a nossa entrevista, eu queria que o senhor então falasse para a gente como é que funciona na prática essa iniciativa de promover esse ciclo de palestras nas escolas da rede municipal, da rede estadual, em Itaporanga. Primeiramente, nós nos reunimos com a equipe profissional da escola, que são os professores que estão no dia a dia, os orientadores, diretores, e nós, primeiramente, nós vamos sentar para saber como é a política do uso do celular naquela determinada escola. Depois que feito esse apanhado, nós vamos diretamente para uma conversa com os alunos franca, não é uma palestra, a gente vai conversar, principalmente os professores, a gente nota que às vezes não estão um pouco preparados para lidar com essa situação, porque mexer com sexualidade e abordar esses temas, às vezes, até por próprio receio, se gera uma certa dissensão. Nós, como autoridades, como juízes, nós estamos à vontade para expor toda a questão. E nós temos tido um diálogo franco com os alunos. Depois que o adolescente realmente, de forma franca, sabe do perigo, e o que nos surpreende é que às vezes os menores nem sabem do perigo que está passando. Nós citamos inclusive casos de coleguinhas tanto da sua escola como de outras, com o constrangimento que passou de ter suas fotos e seus vídeos divulgados e as consequências que teve. Depois de a gente sentir o público, aí a gente conversa com os pais, porque a gente não adianta chegar nos pais sem os pais dizerem, não, isso não acontece, meu filho não tem esse problema. É difícil, mas nós temos que realmente se atentar a esse tema e tentar enfrentá-lo. Os efeitos deletérios do abuso sexual, ele se expande até a fase adulta.